Irmão Lee, vocês testemunham que o Senhor Jesus retornou e encarnou para realizar sua obra. Receio não ter entendido. Todos sabemos que o Senhor Jesus é a encarnação de Deus. Concluída a sua obra, ele foi crucificado e ressuscitou, aparecendo para os seus discípulos, e ascendeu aos céus em seu glorioso corpo espiritual. Sim, certamente. Exatamente como diz a Bíblia. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Amém. Então, a Escritura Bíblica nos confirma que, quando o Senhor retornar, ele o fará em seu corpo espiritual ressuscitado, aparecendo para nós. Sim. Nos últimos dias, por que Deus encarnaria na forma do Filho do Homem para realizar o julgamento? Por que isso que está escrito? Qual a diferença entre o corpo espiritual ressuscitado do Senhor Jesus e sua encarnação como Filho do Homem? Ainda estou confuso em relação ao assunto. Por gentileza, comungue conosco. Está dito claramente na Bíblia. Esse Jesus há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Senhor Jesus ascendeu ao céu em seu corpo espiritual ressuscitado. Pela lógica, a segunda vinda do Senhor também será em seu corpo espiritual. Ou seja, como pode estar errado? Vocês dizem que Deus dos últimos dias encarnou. Sinto muito. Não faz sentido. A maioria dos crentes acredita que o Senhor aparecerá para eles em seu corpo espiritual. Ou seja, no mesmo corpo espiritual que o Senhor Jesus apareceu por 40 dias após a ressurreição. Nós crentes não temos dúvidas disso. Por fora, o corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado parece com a imagem de seu corpo encarnado. Mas o corpo espiritual não é contido pelo mundo material, espaço e lugar. Ele pode aparecer e desaparecer à vontade, deixando o homem chocado e maravilhado. Tudo isso está registrado na Bíblia. Antes que o Senhor Jesus fosse crucificado, ele falou e trabalhou na humanidade normal da carne. Seja expressando a verdade, interagindo com os homens ou realizando milagres, todos pensavam que ele era normal. O que os homens viram foi a carne realmente realizando a obra, sofrendo de verdade o tormento e pagando o preço. No fim, foi essa carne que foi crucificada como oferenda pelo pecado do homem, completando a obra de redenção de Deus. Esse é um fato indiscutível. Mas pensem por um momento. Se era o corpo espiritual do Senhor Jesus que fazia a obra, ele poderia se reunir e conversar normalmente com os homens? Ele poderia realmente sofrer tortura e pagar o preço? Poderia ele ser crucificado? Ele não poderia fazer nada disso. Se fosse o corpo espiritual obrando, como nós interagiríamos com ele? Trairíamos nosso caráter corrupto? Formaríamos concepções sobre ele? Ousaríamos nos rebelar e julgar Deus conforme nossa vontade? Isso seria impossível. Todos os homens estão imbuídos da humanidade normal e sujeitos aos limites do mundo material. O pensamento do homem também é normal. Se o homem entrasse em contato com a obra de um corpo espiritual, ele ficaria aterrorizado e entraria em pânico. Seus pensamentos seriam levados à loucura. Diante disso, Deus teria dificuldade em executar sua obra de salvação. Portanto, os efeitos de trabalhar dentro dos limites da humanidade normal são bem maiores do que usar o corpo espiritual. Através das eras, Deus escolheu pessoas que nunca tiveram experiência com a obra do corpo espiritual de Deus. O corpo espiritual certamente seria inadequado para expressar a verdade, interagir com as pessoas e pastorear igrejas. Exato. Se o homem visse o corpo espiritual do Senhor, ele entraria em pânico. Esta comunhão me fez entender mais claramente. A obra de julgamento que a segunda vinda de Deus executa nos últimos dias usa a palavra para purificar, salvar e aperfeiçoar o homem.
Seu objetivo é também expor e eliminar os homens, avaliando cada um conforme seu tipo, recompensando os bons e punindo os ímpios. Se Deus aparecesse ao homem em sua forma espiritual, todos, bons e maus, prostrariam-se diante dele. Como ele poderia, portanto, separar os bons dos maus? Não haveria como distingui-los. Além disso, se Deus aparecesse em seu corpo espiritual, o homem entraria em pânico e o caos irromperia pelo mundo. Se fosse o caso, como Deus conduziria normalmente sua obra de julgamento nos últimos dias? Como Deus cumpriria seu plano de completar um grupo que vive de acordo com a vontade dele, antes das calamidades? Exatamente. Sim. Então, nos últimos dias, Deus ainda precisa se fazer carne como o Filho do Homem, humanidade normal. Só assim ele pode trabalhar e viver no mundo humano, e pode expressar a verdade e julgar e purificar o homem de maneira prática. Então o homem se afastará das influências de Satanás, será salvo por Deus e se tornará seu povo. Está certo. O Senhor Jesus encarnado trabalhou dentro da humanidade normal para redimir os homens. O Senhor Jesus ressuscitou no corpo espiritual e apareceu ao homem para provar que ele era a encarnação de Deus. Isso foi feito para fortalecer a fé do homem. Portanto, o corpo espiritual de Deus veio apenas para revelar-se, não para trabalhar. O Deus encarnado precisou ser uma humanidade normal para operar entre os homens e atingir a redenção e a salvação da humanidade. Isso. Se Deus quiser salvar a humanidade em sua obra de julgamento nos últimos dias, ele deve encarnar e realizar sua obra como humanidade normal para atingir o melhor resultado. Ele certamente não aparecerá ao homem no corpo espiritual do Senhor Jesus para fazer o julgamento nos últimos dias. Isso é uma coisa que todos nós crentes devemos entender com clareza. Apenas encarnado para executar sua obra, Deus pode purificar e salvar o homem. Deus realmente ama o homem. Essa conversa esclareceu as coisas para mim. O corpo espiritual do Senhor Jesus é apenas para aparecer ao homem, não para trabalhar. Isso. Logo que o Senhor Jesus completou a obra da crucificação, ele ressuscitou em seu corpo espiritual e apareceu por 40 dias, para que o homem pudesse ver que o Senhor Jesus é mesmo a encarnação de Deus. Apenas a carne assumida pelo Espírito de Deus pode ressuscitar e tornar-se corpo espiritual. Sabendo disso, a encarnação de Deus foi essencial para a sua obra. Certo. Apenas encarnado, Deus foi capaz de executar a obra de redenção da humanidade pela crucificação. Apenas estando encarnado, Deus é capaz de julgar e purificar o homem de forma prática. E assim, expressar a verdade, salvando a humanidade do pecado. Os pastores e presbíteros nunca colocaram desta forma. Para entender ainda mais o sentido da encarnação, vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos ouvir a palavra. Deus Todo-Poderoso diz: Ele se torna carne, porque a carne também pode possuir autoridade. E ele é capaz de realizar sua obra entre os homens de uma maneira prática, que é visível e tangível ao homem. Tal obra é muito mais realista do que qualquer obra feita diretamente pelo Espírito de Deus, que possui toda a autoridade. E seus resultados também são aparentes. Isso é porque sua carne encarnada pode falar e fazer a obra de maneira prática. A forma externa de sua carne não tem autoridade e o homem pode se aproximar dela. Sua substância carrega autoridade, mas sua autoridade não é visível para ninguém. Quando ele fala e faz sua obra, o homem é incapaz de detectar a existência de sua autoridade. Isso é ainda mais favorável à sua obra real. Se Deus não se torna carne, ele permanece o espírito invisível e intangível para o homem. O homem é uma criatura de carne. O homem e Deus pertencem a dois mundos diferentes e são diferentes em sua natureza. O Espírito de Deus é incompatível com o homem da carne e nenhuma relação
pode ser estabelecida entre eles. Além disso, o homem não pode se tornar um espírito. Como tal, o Espírito de Deus deve se tornar uma das criaturas e fazer sua obra original. Deus pode tanto ascender ao lugar mais alto, quanto se humilhar, tornando-se um homem de criação, trabalhando e vivendo entre os homens. Mas o homem não pode ascender ao lugar mais alto e se tornar um espírito, e muito menos descer ao lugar mais baixo. Sim. Portanto, Deus deve se tornar carne para realizar sua obra. Algumas coisas a respeito do Deus encarnado são diferentes da maneira como os seres humanos imaginam que sejam. Invisíveis, intocáveis e misteriosas. E que ele seja capaz de saber algo sem ser restringido pelo espaço ou pela geografia. Se for assim, não é a carne, mas sim o corpo espiritual. Depois que Jesus foi pregado à cruz e em seguida ressuscitado, ele foi capaz de atravessar a porta, mas aquele era o Jesus ressuscitado. Antes da ressurreição de Jesus, ele não poderia ter atravessado uma parede de jeito nenhum. Ele era limitado pelo espaço, pela geografia e pelo tempo. Esse é o aspecto normal da carne. Vamos continuar lendo. Sim. Irmão Lin, vamos ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso? Parece bom. Ótimo. Poderia ler? Irmão, Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Muito obrigado. A palavra manifesta em carne. É a palavra manifesta em carne. A Bíblia Sagrada da Era do Reino. de Deus. A Bíblia Sagrada da Era do Todos Reino. abram na página 1355. Deus Todo-Poderoso diz: porque quem é julgado é o homem que é da carne e foi corrompido. E não é o espírito de Satanás que é julgado diretamente. A obra do juízo não é concluída no mundo espiritual, mas entre os homens. Ninguém está mais adequado e qualificado do que Deus na carne para a obra de julgar a corrupção da carne humana. Se o julgamento fosse realizado diretamente pelo Espírito de Deus, então não seria todo abrangente. Além do mais, tal obra seria difícil para o homem aceitar, pois o Espírito é incapaz de vir face a face com o homem, e por causa disso, os resultados não seriam imediatos. Muito menos seria o homem capaz de contemplar o caráter inofendível de Deus mais claramente. Satanás só pode ser plenamente derrotado se Deus na carne julgar a corrupção da humanidade. Se essa obra fosse realizada pelo Espírito de Deus, então não seria uma vitória sobre Satanás. O Espírito é inerentemente mais exaltado do que os seres mortais. O Espírito de Deus é inerentemente santo e triunfante sobre a carne. Se o Espírito fizesse essa obra diretamente, ele não seria capaz de julgar toda a desobediência do homem e não poderia revelar toda a iniquidade da humanidade. Pois a obra do julgamento é também realizada através dos conceitos do homem sobre Deus. E o homem nunca teve conceito algum sobre o Espírito. Assim sendo, o Espírito é incapaz de melhor revelar a iniquidade do homem, muito menos de mostrar completamente sua iniquidade. O Deus encarnado é inimigo de todos aqueles que não o conhecem. Ao julgar os conceitos e oposições do homem contra Deus, ele revela toda a desobediência da humanidade. Os resultados de sua obra na carne são mais aparentes do que aqueles da obra do Espírito. E assim,
O julgamento de toda a humanidade não é realizado diretamente pelo Espírito, mas é a obra do Deus encarnado. A palavra de Deus Todo-Poderoso é clara. Tem razão. Vamos para a página 1011. Somente tornando-se carne, ele pode entregar pessoalmente suas palavras aos ouvidos de todos, para que todos os que têm ouvidos possam ouvir suas palavras e receber sua obra de julgamento pela palavra. Somente isso é o resultado alcançado por sua palavra. É verdade. Ao invés do surgimento do Espírito assustando o homem para que ele fique em submissão. Somente através de tal obra prática e extraordinária, o velho caráter do homem, oculto por muitos anos, pode ser plenamente revelado para que o homem possa reconhecê-lo e mudá-lo. Essa é a obra prática de Deus encarnado. Ele fala e executa o juízo de maneira prática, para alcançar os resultados do julgamento sobre o homem pela palavra. Essa é a autoridade de Deus encarnado e o significado da encarnação de Deus. Vamos parar de ler as palavras de Deus aqui. Deus Todo-Poderoso revelou o mistério da encarnação. Sua palavra é esclarecedora. Ela é de verdade, realmente extraordinária. Irmãos, por favor, comunguem mais um pouco conosco. Isso mesmo. Por favor, compartilhe. Eu explico. A palavra de Deus Todo-Poderoso explica claramente a diferença entre o trabalho de Deus no corpo espiritual e como Deus encarnado. E também revela o significado da obra de Deus em sua encarnação. Embora o corpo espiritual do Senhor Jesus possa aparecer e ficar face a face com o homem, esse corpo ainda permanece um mistério inatingível para o homem. Ele gera medo e faz manter uma distância respeitosa. Como o corpo espiritual do Senhor Jesus não pode interagir normalmente com o homem, nem operar e falar normalmente com eles, ele é, portanto, incapaz de salvar a humanidade. Entretanto, o Deus encarnado é diferente. Ele interage com o homem de uma maneira prática e real. Ele rega e alimenta o homem. Assim como o Senhor Jesus, que vivendo com os homens, expressava a verdade para supri-los a qualquer momento. Com frequência, seus discípulos se sentavam com ele, ouvindo seus ensinamentos e discutindo de coração com ele. Eles foram pastoreados e regados diretamente por ele. O Senhor Jesus os ajudava a resolver qualquer problema que enfrentassem. Eles recebiam uma enorme provisão de vida. Descobriram que Deus era amável e encantador. Por essa razão, eles amaram e obedeceram a Deus de verdade. Apenas quando a encarnação de Deus desceu ao reino do homem, tivemos a oportunidade de interagir, vivenciar e conhecer Deus. Só então passamos a ver com nossos próprios olhos a sabedoria de Deus e a salvação prática da humanidade. Graças ao Senhor. Esse é um aspecto da significância e do valor prático da obra do Deus encarnado. A verdade é que o corpo espiritual não pode atingir esse efeito. É lindo Deus ter encarnado para realizar a obra, não é? Acredito que esta comunhão tenha deixado uma coisa bem clara para nós. Apenas encarnando como o Filho do Homem e obrando como uma humanidade normal, Deus pode julgar, conquistar e purificar o homem na prática. O corpo espiritual do Senhor Jesus não atingiria o mesmo efeito em sua obra. Quando Deus vier encarnado como Filho do Homem para realizar a obra de julgamento e a purificação dos homens, a humanidade irá tratar Deus como um ser humano comum, porque ainda temos que distinguir quem a encarnação de Deus realmente é. Inclusive, formaremos opiniões sobre o trabalho e as palavras de Deus. Trataremos Cristo sem respeito e nos recusaremos a lhe obedecer. Falaremos mentiras para enganá-lo. Vamos julgá-lo, nos opor e condená-lo. A arrogância, rebeldia e resistência dos humanos ficarão aparentes diante de Cristo. Assim como diz Deus Todo-Poderoso:
O caráter corrompido, a rebelião e a resistência do homem são expostas quando ele vê a Cristo. E a rebelião e a resistência, expostas em tal ocasião, são mais absolutas e completas do que quaisquer outras. É por Cristo ser o Filho do homem e possuir humanidade normal que o homem nem o honra nem o respeita. É porque Deus vive na carne que a rebelião do homem é trazida à luz completa e vividamente. Então digo que a vinda de Cristo revelou toda a rebelião da humanidade e colocou em plena evidência a natureza da humanidade. Isto é chamado de atrair um tigre para que ele desça a montanha e atrair um lobo para fora da caverna. Vamos terminar nossa leitura aqui. Deus julga, expõe, poda e lida com a humanidade de acordo com a realidade de sua rebeldia e resistência. A obra de Deus revela o homem como ele realmente é. Quando confrontamos com tais evidências, os que aceitarem a verdade se convencerão e admitirão a própria rebeldia e resistência. Terão consciência dos santos, justos e inofendíveis caracteres de Deus. Exatamente. E aceitarão o julgamento e o castigo de Deus de forma submissa. Assim serão conquistados e salvos pela obra prática de Deus. Assim como diz Deus Todo-Poderoso. O Deus encarnado é inimigo de todos aqueles que não o conhecem. Ao julgar os conceitos e oposições do homem contra Deus, ele revela toda a desobediência da humanidade. Os resultados de sua obra na carne são mais aparentes do que aqueles da obra do Espírito. E assim, o julgamento de toda a humanidade não é realizado diretamente pelo Espírito, mas é a obra do Deus encarnado. Deus na carne pode ser visto e tocado pelo homem. E Deus na carne pode completamente conquistar o homem. Em sua relação com Deus na carne, o homem progride da oposição para a obediência, da perseguição para a aceitação, da concepção para o conhecimento e da rejeição para o amor. Esses são os resultados da obra do Deus encarnado. O homem só é salvo por meio da aceitação do seu julgamento. Somente vindo a conhecê-lo gradualmente, por meio das palavras de sua boca, é conquistado por ele durante sua oposição a Deus. E recebe dele o suprimento da vida durante a aceitação de seu castigo. Toda essa obra é a obra de Deus na carne, e não a obra de Deus em sua identidade como Espírito. Portanto, o único jeito para que o homem consiga ser purificado e salvo é se a encarnação de Deus realizar a obra de julgamento nos últimos dias. Graças a Deus. Eu entendo muito melhor após a sua comunicação. Graças a Deus. Embora ainda precise sofrer o julgamento de Deus Todo-Poderoso, eu sei que apenas se a encarnação de Deus realizar o seu julgamento, purificação e salvação do homem, teremos a chance de contatar e conhecer Deus diretamente. Sim. A obra de encarnação de Deus é muito prática. Graças a Deus. Tenho vergonha de dizer isto, mas sempre fomos crentes e nunca entendemos de verdade a palavra. Interpretamos tudo segundo nossa vontade, acreditando que o Senhor desceria das nuvens nos últimos dias. Nos últimos anos, eu fiquei olhando as nuvens, esperando a descida do corpo espiritual do Senhor Jesus. Eu nunca pensei em estudar e examinar a obra de Deus nos últimos dias. Só de pensar o quanto fui ignorante. Sim.